Ficha Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Bem-vindos ao curso de especialização em avaliação imobiliária. Neste módulo nós vamos tratar de alguns itens relacionados à parte de avaliação. Nesse momento nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a questão de valor do imóvel que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer a nossa avaliação. O valor se mantém na questão da propriedade quanto ao seu valor de mercado. Então, como que esse imóvel, como que esse empreendimento está relacionado ao seu valor de mercado? É importante nós percebermos a importância disso, porque na nossa planilha esse item vai valorizar o nosso projeto. Tudo bem? É importante nós analisarmos também a questão de valores relacionados ao imóvel em relação ao mercado. Se o nosso imóvel está acima do mercado, está na média do mercado, ou se o valor que ele está sendo comercializado está um pouco abaixo do mercado. São itens importantes que fazem parte da planilha e que devem ser valorizados na hora do seu devido preenchimento. Tudo bem? Nós temos alguns itens, alguns métodos importantes para fazer esse tipo de avaliação. O primeiro tipo de avaliação com esse método é o método comparativo. Nesse método a gente compara o valor do imóvel com outros do mesma condição no mercado, na mesma região. Ou seja, eu vou analisar esse imóvel e compará-lo nas imediações próximas como outros imóveis nas mesmas condições estão sendo comercializados. Se o valor está acima do mercado, se o valor está na média ou se esse valor está abaixo do mercado. São informações importantes para fazer parte desta planilha. Outro método importante que nós também poderemos fazer é o custo e valorização do bem que eu estou utilizando. A partir daí, é importante nós analisarmos como algumas benfeitorias vão valorizar a condição do meu imóvel. Por exemplo, hoje nós podemos ter um imóvel numa região mais valorizada ou menos valorizada. Alguns benefícios importantes, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um imóvel dentro de um condomínio. E nesse condomínio, por exemplo, eu posso ter piscina, posso ter área de lazer, área verde, questão de segurança. São itens que, agregados ao imóvel, valorizam este imóvel. Ou seja, este resultado é importante para que eu possa perceber condições, para que eu possa perceber benfeitorias que agregam valores importantes ao imóvel a qual eu estou comercializando. Muito bem. Outro método importante é o método da renda sobre o imóvel. Ou seja, vamos imaginar a questão da capitalização sobre o imóvel. Qual a importância deste item? Por exemplo, vamos imaginar que hoje eu tenho um imóvel para ser comercializado numa área onde daqui a alguns meses vai ser construído um shopping. Possivelmente essa área vai ser mais valorizada, ou seja, eu estou valorizando na minha planilha algumas condições que até futuramente, no futuro próximo, esse lugar onde esse meu cliente estará adquirindo um imóvel, futuramente esse imóvel vai ter um valor reajustado. Tudo bem? Nós podemos ter, por exemplo,
No ano de 2014, aqui no Brasil, a Copa do Mundo. 2016, nós temos as Olimpíadas. Ou seja, nós temos alguns movimentos no mercado que valorizam a minha estratégia. Por exemplo, nós podemos perceber a questão de turismo, a questão de hotéis, questão de construção de algum item importante, um shopping, uma área comercial, um hospital. São itens que agregam ao imóvel que eu estou comercializando condições melhores para que o meu cliente tenha noção clara do imóvel que ele está adquirindo, onde e quando ele será melhor avaliado. E enquanto eu sou um perito, observador e avaliador desse imóvel, todas essas informações importantes e necessárias estarão na planilha para que, ao lê-la, o cliente possa ter a noção clara das condições deste imóvel. Outra forma de fazer esse projeto, essa avaliação, é de uma forma residual. Nessa condição, nós vamos perceber alguns itens que, agregados ao valor, serão acrescidos no valor final. Isso é importante perceber que às vezes nós pensamos que às vezes o valor à vista corresponde ao valor total do imóvel. Só que além disso nós temos alguns documentos, algumas taxas que vão sendo acrescidas ao longo do processo e que no final acrescentam às vezes, dependendo do caso, 10, 15, 20, 30% do valor que o cliente precisa ter esta informação quando vai fechar o negócio. Por exemplo, nós temos taxas relativas a sistemas de controles em cartórios de imóveis, taxas de IPTU, taxas da prefeitura, taxas de assinatura de documentos, contratos. Então são informações importantes que detalhadamente, apresentados na planilha, o cliente vai ter a noção de quanto ele vai ter de arcar ao final de todo o processo. Muito bem, tudo isso é importante para que o cliente e nós saibamos claramente quanto que o imóvel, quanto que cada item disponibilizado na planilha corresponde ao preço final do imóvel a ser comercializado. Outro item que nós precisamos conhecer e que faz parte desse processo de avaliação é a questão de elencar as extensões em relação ao terreno que serão divididas em lotes ou em averbação para venda. Nós temos alguns imóveis grandes, conhecidos também como glebas, são grandes extensões de terrenos. E muitas vezes, para facilitar o processo de venda, é importante que o proprietário, de acordo com as instruções da prefeitura, possa dividir esse lote, essa gleba, que é um grande espaço de terreno, em vários lotes, e aí tornar mais fácil a sua venda. Muito bem. Nesse processo de avaliação, nesse processo de construção dessa planilha, é importante você ter demarcado nesse lote, por exemplo, todas as informações sobre o imóvel. E para isso vai fazer com que facilite todo o seu processo de comercialização deste imóvel. Muito bem. Nós podemos dividir os lotes para venda de acordo com alguns métodos. Então, por exemplo, nós podemos fazer um método comparativo. No método comparativo, eu vou utilizar um imóvel que seja parecido com a gleba que eu possuo. Então, por exemplo, se a minha gleba é um condomínio fechado, se ele possui segurança, se ele possui alguma área de lazer, área verde, eu vou ver naquela mesma região algum imóvel, algum
condomínio que tenha condições parecidas, que tenha os serviços próximos, para que eu possa ter uma avaliação média de quanto que está sendo comercializado este imóvel naquele lugar. Assim fica mais fácil eu perceber se o valor que eu estou comercializando está acima da média, está na média ou está abaixo da média. Estrategicamente, no marketing, isso é importante porque isso vai viabilizar todas as minhas ações para que o cliente possa ter a clara noção daquilo que ele está adquirindo. Muito bem, nós temos também a questão de observar nesse imóvel, fazer comparativos em relação a outras glebas, então como eu já disse, outros condomínios nas mesmas condições, na mesma região ou em regiões próximas. Além disso, posso perceber extensões que sejam semelhantes, lotes maiores, lotes menores, qual é a condição especial para cada um deles, lotes mais próximos da área de lazer, lotes mais distantes, lotes próximos logo na entrada à portaria ou lotes mais afastados da portaria. Outra informação, a questão de acesso. Quais são as vias de acesso para essa gleba, para esse imóvel? Quais são as informações importantes sobre melhoramentos que o imóvel possa ter? Então vamos imaginar no condomínio a questão de água encanada, a questão de iluminação, todo esse processo, como ele vai ser viabilizado, e todas essas informações fazem parte da minha planilha. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de dar uma pausa e conversar com você mais claramente sobre todo esse processo. Desde a nossa primeira aula nós conversamos, explicamos detalhadamente o processo de construção desta planilha. Quanto mais informações, quanto mais detalhes você pesquisar, você buscar, mais informações o seu cliente vai ter. Mais informações importantes o seu cliente vai perceber que você já obteve sobre o documento. Ou seja, ele não vai ter dúvidas daquilo que ele vai estar adquirindo. Muito bem. Outro método importante nesse processo da planilha, no processo de avaliação deste imóvel, nós temos a questão dos métodos em relação a loteamentos próximos, custos de implantações e valorização da região. Imagina que você está com um condomínio, numa gleba, onde vários lotes estão sendo comercializados. O processo de vendas já está acontecendo. Quanto mais informações você tem sobre quais lotes estão disponíveis, quais já estão vendidos, quais lotes ainda próximos da área de lazer ainda podem ser comercializados, por exemplo, os lotes próximos da área da entrada, da questão de segurança, são informações que vão facilitar o acesso do cliente para conhecer esse lote e lá no dia poder perceber, de acordo com aquilo que ele já observou na sua planilha, informações pertinentes ao imóvel. Vamos também falar um pouquinho sobre a questão da avaliação de terrenos urbanos em relação a lotes e a importância desses materiais em relação ao detalhamento sobre tamanho e proporções. Ou seja, o seu imóvel deve estar sendo analisado com todas as medidas precisas, a partir dos documentos disponibilizados em contratos, em averbações junto aos cartórios de registro, cartório de imóveis, todas as informações relativas a constantes no IPTU, para que o seu cliente possa ter noção clara do imóvel que ele está adquirindo, do espaço do terreno que ele possui, se existe algum limite para a construção, se existe algum limite para levantamento, por exemplo, de muros. São informações necessárias para que o seu cliente possa ter
uma clara observação sobre o imóvel que ele está adquirindo. Outra informação importante é sobre a medida de frente e fundos. Então eu tenho um imóvel, quanto que ele está medindo de frente? Quanto que ele mede de fundos? Né? Qual a profundidade deste imóvel? Qual a topografia desse imóvel? É um imóvel plano? É um imóvel com aclive? É um imóvel com declive? Né? São informações que, bem planejadas, bem apresentadas nesta planilha, farão com que o seu cliente tenha claramente, visualmente, a seu acesso, a seu critério, todas aquelas informações que porventura ele possa precisar. É importante a gente perceber que hoje em dia nós temos uma gama enorme de ferramentas, internet, máquinas digitais, filmadoras, enfim, várias tecnologias que facilitam esse processo. Por exemplo, você foi visitar uma gleba, um condomínio, para fazer uma avaliação. É importante que você tenha em mãos papel, caneta, para você poder fazer todas as anotações necessárias. Mas, se possível, se você tiver, por exemplo, uma máquina fotográfica, você vai poder fotografar todos os espaços, né? E aí, depois, cada um deles você vai poder observar com calma, vai poder apresentar junto da sua planilha estas imagens, né? Por exemplo, essa planilha você pode fazer ela impressa, né? Mas também você pode mantê-la em via online, mandar por e-mail para um cliente. Então, além daquele material escrito, quando eu tenho algumas imagens, facilitam o meu entendimento, né? Tem um provérbio antigo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, muitas vezes, nós escrevemos algumas coisas que no simples olhar sobre uma imagem já diz muito mais do que tudo aquilo que foi passado num texto. É importante nós termos noção disso, porque às vezes algumas imagens são mais importantes, mais necessárias do que, de repente, várias linhas, várias palavras sobre algumas informações que o cliente, olhando determinada imagem, facilmente ele vai entender o que você quer dizer. Tudo bem? Outra informação importante é a questão de terrenos. Se próximo ao terreno as ruas são asfaltadas, por exemplo, qual é o valor residencial daquele local, se o uso é residencial, se o uso é comercial, se a pessoa vai estar comprando para uso próprio ou se ela vai estar alugando aquele espaço, né? São informações importantes que na planilha eu vou observar com mais cuidado. Outra coisa importante é a questão da capacidade de uso deste imóvel. Então eu tenho em mãos o espaço que eu tenho, né, a metragem desse imóvel, quanto que ele tem de frente, quanto que ele tem de fundo. Eu vou ter mais ou menos noção de quanto que eu vou poder construir neste imóvel. Se uma casa grande, uma casa pequena, se eu vou querer um terreno com uma quadra maior, de repente construção de piscina, então isso eu vou poder, de acordo com as medidas desse terreno, com as medidas desse imóvel, observar esses detalhes. Ok? Outra parte importante são os custos e aproveitamentos em relação à construção. Muitas vezes a pessoa vai adquirir um imóvel que já foi feito algum uso, né? Não é um imóvel novo. E essas benfeitorias muitas vezes podem ser valorizadas nessa avaliação. Então, por exemplo, de repente já existe uma casa no local, essa casa é grande, tem alguns compartimentos nela. São informações importantes porque muitas vezes o cliente que talvez pensava em construir uma casa, vendo aquela casa de alguma forma já construída, já em andamento, pode se interessar
Ao invés de começar a obra do chão, já a partir daquela casa construída, ampliar o seu espaço. Nós temos informações importantes em relação às leis. Como eu já disse para vocês, é muito importante nessa planilha ter detalhadamente informações sobre o cartório de registro, cartório de imóveis, contrato, IPTU, taxas, todas as informações necessárias sobre o terreno, é importante elas estarem todas detalhadas nesta planilha. Tá? Porque quando o cliente vai adquirir um imóvel, é importante ele saber como está a documentação deste imóvel. E como a avaliação está sendo feita por você, é importante que você se aperceba desses detalhes e apresente na planilha de forma muito clara, de forma muito rápida, para que o cliente possa perceber que, se estiver faltando algum documento importante que você na sua avaliação já colocou, ele tenha noção disso, e se porventura o proprietário está em vias de trazer esse documento, é importante apresentar isso na planilha. Ok? Para a gente poder ter uma noção geral, então, é necessário a gente observar todas as informações gerais sobre esse imóvel. Né? Não esquecer os detalhes, conversar com o proprietário, de repente, para ajudar um pouquinho mais, às vezes, talvez com alguns vizinhos, fotografar, ter algumas imagens deste local. Quanto mais informações eu puder buscar, muitas vezes em órgãos oficiais, alguns sindicatos em relação à construção civil, em relação à engenharia, vão facilitar todo este processo. Para a gente poder se atualizar cada vez mais e melhor, é importante a gente se manter informado. Existem algumas publicações importantes, como da IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia. Existem sites do IBGE, da construção civil, enfim, hoje eu tenho várias possibilidades de poder me informar, de poder saber aonde eu posso angariar informações necessárias ao meu projeto. Tudo isso é muito importante, porque quanto mais informações eu puder juntar, quanto mais informações eu puder organizar na minha planilha, mais informações o meu cliente vai ter e possivelmente mais tranquilo ele vai estar para poder adquirir a informação correta de acordo com a minha avaliação. Obrigado, até a próxima aula.